Bom, então a lição 12 chama As Bodas do Cordeiro, é um nome bonito, né? Por que a gente colocou esse título? Porque o objetivo da unidade é a gente ser uma noiva, a noiva de Cristo, né? E casar com o noivo que é Cristo. Então, só vai existir a bodas quando existir a unidade. Como a gente tem falado, Cristo não é polígamo, ele não vai casar com várias mulheres, né? Com várias igrejas, ele vai casar com uma só. Então a gente tem que entender isso. Como vai acontecer isso é uma obra do Espírito Santo, né? A gente sabe que é uma coisa difícil. Mas a gente começa com um versículo dizendo: e à meia-noite se ouviu um grito, o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Mateus 25, 6. Então veja, Jesus diz que ele vai voltar, né? O noivo vai voltar. E aqui nesse texto está dizendo que ele vai voltar meia-noite, quer dizer, um horário assim meio inesperado, né? É interessante que a gente não pode olhar meia-noite no nosso relógio, porque quando é meia-noite aqui no Japão é meio-dia, né? É o inverso. Então, esse meia-noite tem um significado de que ele vai voltar assim num momento inesperado, num momento que a gente nem imagina. Porque ele diz que dia e hora ninguém sabe, mas sabemos que um dia ele vai voltar, tá? Então a Bíblia é muito clara com isso. Então vamos ler um texto sobre as bodas do Cordeiro, que está em Apocalipse 19, do verso 6 em diante. Então, ouvi como voz de numerosa multidão, um estrondo, né? Como de muitas águas, como se fosse uma cachoeira, e com fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas, a festa das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante a seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Bom, então esse é o texto que fala do casamento da igreja com Jesus, né? De certa maneira, vai ser a maior festa de todas as festas que se possa imaginar, né? Por isso que ele diz aqui: alegremos, regozijemos, vamos ficar felizes, né, com o dia que for anunciado que vai existir esse casamento. Agora, é interessante que esse texto diz que a esposa a si mesmo se aprontou, se ataviou, né? Significa aprontar. Então, mas o Senhor dá, né, um vestido de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então existem duas coisas aqui. Primeiro, a esposa, ela tem uma iniciativa, ela precisa se arrumar, ela precisa se aprontar, né? Então a gente não pode esperar de qualquer maneira, nós temos que nos aprontar, nos preparar para acontecer esse casamento. A gente tem que raciocinar como um casamento normal mesmo, tá? Um salão de beleza, todos os preparos, né? É isso que a igreja tem que fazer, ela tem que passar por essa fase, né? Para que a gente possa recepcionar o noivo, né? E é interessante que aqui diz também que João ficou tão impactado com isso que ele não sabia o que fazer. De repente ele se ajoelhou na frente do anjo e começou a adorar o anjo, né, que estava mostrando para ele. Ele teve uma visão, a gente sabe, nessa visão do Apocalipse: prostrei-me ante seus pés, né? Mas o anjo diz: não faça isso, eu sou teu conservo. Quer dizer, isso vem mostrar a grandeza desse fato, né? Como é algo que
impacta, né? Quando a gente pensa nisso, imagina ele ter tido uma visão de quando isso ia acontecer e como ia acontecer. Outra coisa importante também é que a gente entende que a noiva é a igreja de Jesus Cristo. De fato, a essência da noiva é a igreja de Jesus, né? Mas a noiva, a esposa de Cristo, já se fala no Velho Testamento. Tem muitos textos que se falam no Velho Testamento, nós fazemos referência aí. Então, só para vocês verem quem é a noiva, para a gente entender quem é a noiva, no capítulo 21 de Apocalipse, no verso 2 diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, quer dizer, enfeitada como noiva, adornada para o seu esposo. Então a gente vê que João está vendo a nova Jerusalém, a cidade que nós vamos morar, né, após as bodas do Cordeiro. Mas essa cidade, os habitantes dessa cidade que são a noiva do Cordeiro. Veja no verso 9, diz: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Interessante que a noiva são os habitantes dessa cidade. Então essa cidade, ela começa os habitantes desde Abel, não é? Porque a gente sabe que Abel é salvo, né? O sangue de Abel foi derramado, né? Então é a cidade que vai estar Moisés, que vai estar Noé, que vai estar Davi, né? Então é um conjunto que vão estar os judeus que creem em Jesus Cristo, que a gente chama de judeus messiânicos, tá? Agora, é lógico que a gente olha hoje como a igreja falando que ela é noiva, né? De fato ela é noiva, mas no fundo ela faz parte da noiva, só que ela é tão grande, tão imensa, que a gente trata como se ela fosse a noiva como um todo, tá? Mas a gente tem que entender esse aspecto que é muito importante, né? Então, existe alguns aspectos que a gente quer tratar. Por que esse casamento ainda não existiu, em que condições ele vai existir, e tudo isso está relacionado com a unidade. Então, hoje, nós podemos imaginar por que Jesus não voltou ainda para esse casamento, né? A gente vai observar quase todos os sinais, eu vou falar de 2, apenas que ainda não foram cumpridos, né? Mas para que Jesus volte, há necessidade que nada impeça a volta dele. E a única coisa que pode impedir a volta de Jesus, nós vamos tratar exatamente isso, é a divisão. Jesus fala de muitas coisas na volta dele, né? Para a gente não estar assim com cuidados com a vida, né? Envolvendo com glutonarias, envolvendo com bebidas, com certos pecados. Então ele adverte diversas situações em que, se pegarmos desprevenidos, né, vai ser um susto, vai ser uma chegada repentina, e a gente não pode ser pego desprevenido. Por exemplo, um texto que ele cita, aquele que está maltratando o seu servo, não é? Que é a falta de amor. Então, se ele chegar nesse momento, mas isso não impede a volta de Jesus. Nenhum pecado que aconteça pode impedir a volta de Jesus. Pode impedir que as pessoas sejam arrebatadas, vão para bodas do Cordeiro. Isso pode impedir, né? Pode acontecer, mas só a divisão é que pode impedir, nós vamos tratar disso, a volta de Cristo. Então, para que a gente esteja em condições de falar como nós falamos, ora vem Senhor Jesus, e a gente deve estar falando isso, a necessidade da noiva se preparar primeiro. Mas a gente deve continuar falando isso, tá? Mas a necessidade de preparar.
um dos versículos que foram ditos aqui recentemente, para a gente se esforçar para manter a unidade do Espírito, né? A unidade do Espírito no vínculo à paz. É uma diligência, é um esforço. A gente tem que trabalhar nesse sentido, né, para manter a unidade do Espírito. Bom, então fica bem claro que a noiva é a Nova Jerusalém, tá? Essa cidade santa, né? Segundo o Asher, essa cidade espiritual, ela vai encontrar com a cidade de Jerusalém, elas vão se encontrar, porque Jesus vai descer em Jerusalém. Tem várias passagens, né? Atos 1:11, no Velho Testamento, aonde Jesus vai pôr os pés? Em Jerusalém. Então, é importante, eu não tinha muito interesse assim, em conhecer Israel, não é uma viagem difícil, cara, essas coisas, né? Mas depois de começar a estudar isso, né? Puxa, que emoção seria a gente ver o local, e a gente sabe aonde é o local, que é o Monte das Oliveiras, né? Aonde ele vai colocar os pés dele mesmo, tá? Isso é bíblico, não tem como, né? Então, esse Asher é um irmão nosso, judeu messiânico, ele entende que vai haver esse encontro, porque Jesus vai reinar aqui por 1000 anos na terra, né? Não tem jeito. No finalzinho desse capítulo, nós colocamos um gráfico, dando assim uma ideia da sequência, até ele vir para ficar aqui por 1000 anos com a igreja Nova Jerusalém se encontrando com a cidade de Jerusalém. Então Jerusalém, ela é uma cidade importantíssima. Se você pega o Velho Testamento, o Novo Testamento, Jerusalém é o local escolhido por Deus, né? A cidade escolhida por Deus. Ela tem um significado muito grande. Por isso que o mundo todo, né, ou é contra, a favor de Jerusalém, não tem assim opiniões, né? Por exemplo, falar de Paris, né? Que graça tem falar de Paris, né? Não tem entusiasmo nenhum no sentido de quem é contra, quem é a favor, tá? Mas Jerusalém é um negócio explosivo, né? A gente fica aí assustado. Então, o que há necessidade? Por que nós precisamos estar unidos nesse mesmo espírito que foi explicado na lição anterior? Nós precisamos amar uns aos outros, né? Porque a divisão, ela deixa marcas terríveis. Por exemplo, né, quando existe divisão, existe mágoa, existe ódio, existe falta de perdão, são todos esses atributos que a palavra de Deus nos ensina, né, que são agressivos ao Senhor, né? Ele veio realmente para perdoar os nossos pecados e que nós perdoemos uns aos outros. Então, na divisão é porque não existiu perdão. Às vezes pode existir uma divisão que não é assim uma obra demoníaca no sentido de querer construir muros, separações, né? Por exemplo, pode acontecer, às vezes, uma igreja, um pastor aí entrou numa heresia, esses dias não, já alguns meses atrás, fiquei sabendo aqui numa cidade próxima, né, que um pastor entrou assim, e algumas pessoas começaram a sair, né, porque eram coisas muito fortes, antibíblicas, coisas desse tipo, né? E aí um outro pastor começou a receber essas pessoas que estavam saindo. Então a gente tem que avaliar, né? Ver aí a misericórdia de Deus. A gente também não pode tratar que todas elas são assim, né? Agora, o que precisa acontecer então? Veja, a Bíblia, o Apocalipse, termina dizendo: a noiva e a igreja dizem, ora vem Senhor Jesus. O Espírito e a noiva, que eu falei, a noiva e a igreja, o Espírito e a noiva, o Espírito e a noiva. Tá bom como é bom a gente ter esposa junto? O Espírito e a noiva. Na verdade está escrito assim, a noiva e o Espírito dizem, ora vem Senhor Jesus. Que é a expressão maranata, né? A expressão maranata em grego significa ora vem, né? Ora vem Senhor Jesus. Então, veja, a noiva, junto com o Espírito Santo, quer dizer, as igrejas, vamos dizer assim, tá? Junto com o Espírito Santo, todos numa mesma intenção, vem Senhor Jesus. Então nós precisamos entender
que há necessidade de nós nos amarmos, estarmos juntos, né? Temos um só pensamento, um só coração, nesse sentido de nós bradarmos, ora vem Senhor Jesus. Então essa é a oração da unidade, né? Essa oração, quando a gente juntos, né? E é bom a gente entender que na nossa igreja a gente faz isso todos os finais de reunião, isso foi uma determinação que o Espírito Santo nos deu mesmo, sabe, para a gente, já que nós representamos hoje uma unidade de 4 congregações, então nós já podemos falar isso. Nós estamos dando um primeiro passo para falar isso, Maranata, ora vem Senhor Jesus, percebe? E todos nós vamos ter que falar isso. Então essa é uma condição sine qua non para a volta de Jesus. Então, o Espírito, essa unidade no Espírito que a Bíblia fala, nos leva, junto com o Espírito Santo, clamar, ora vem Senhor Jesus. Mas existe um outro aspecto muito importante, que Jesus também, isso está em Mateus 23, que ele chorou em Jerusalém, porque ele não foi aceito, não foi recebido, né? Então ele disse que ele só voltaria quando Jerusalém dissesse bendito que vem em nome do Senhor. Então veja, se não existir isso, Jesus não vai voltar, não vai ter a segunda vinda. Hoje existe um grupo grande, eles calculam um grupo de 15 mil pessoas mais ou menos, em Jerusalém, que todos os dias clamam assim, bendito que vem em nome do Senhor. Agora, quando isso acontecer, vai ter uma multidão de judeus, né, dizendo isso, mas a igreja também tem que dizer junto com eles. Então é alguma coisa assim que nós precisamos entender que se a gente não disser junto com eles, por isso que é muito importante essa unidade que nós trabalhamos aí com os judeus messiânicos, porque vai ter um momento que nós vamos dizer, eu já todas as manhãs, quando eu me lembro, eu digo isso, bendito que vem em nome do Senhor, e lembro dos irmãos lá que estão dizendo. Se a gente não tiver essa unidade com eles, e não falarmos isso com eles, Jesus não vai voltar, percebe? Isso é necessário, é importante que aconteça isso. Então essa volta que Jesus fala, né, que eles vão ver de novo, o Messias, vão reconhecer o Messias, é exatamente essa vinda que nós estamos esperando. Para nós seria a segunda vinda, né? Para muitos deles é como se fosse a primeira vinda, né? Porque aí eles vão crer que é o Messias, embora o Messias já tenha se manifestado, mas vai ser a primeira. Então o que vai acontecer? Nós orarmos nesse sentido, Maranata, ora vem Senhor Jesus, orarmos bendito que vem em nome do Senhor, confessarmos isso constantemente e buscarmos essa unidade com esses irmãos, isso é muito importante. Aí vai acontecer um segundo sinal que está faltando. Então o primeiro sinal que está faltando é Israel confessar que Jesus Cristo é o Messias. Nem todos certamente vão fazer isso, mas eu creio que vai chegar um momento que a maioria vai dizer isso. Ele diz, quando Jerusalém falar isso, né? Então, a maioria vai falar isso, tá? Então, esse é o primeiro sinal, é o primeiro sinal dos dois que estão faltando. O segundo sinal dos dois que estão faltando é que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Olha, então isso está em Mateus 24, 14, tá? Então é necessário, antes da volta de Jesus, que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, né? E como testemunho, e vão existir muitas conversões, né? Mas esse é o segredo. Veja, existe um esforço do Evangelho ser pregado em todo o mundo? Existe, né? Hoje nós temos... quantos missionários nós temos na África, na Coreia, não sei aonde, tantos lugares, né? A televisão entra, o rádio entra. Então, num certo sentido, o Evangelho ele já está divulgado, ele está crescendo, mas não é esse Evangelho ainda, né? Primeiro é um Evangelho em testemunho, quer dizer, em testemunho é um depoimento, alguma coisa assim que vai comprovar. Então, veja,
quando Jesus diz, se nós formos um, o mundo vai crer que ele foi enviado, então é esse evangelho que o mundo vai crer que Jesus foi enviado. Então esse evangelho é só quando nós formos um. Veja a importância para acontecer esse segundo sinal, como tem que acontecer esse primeiro da unidade da igreja. Porque, como foi dito anteriormente, se nós pregarmos um evangelho hoje, nós recebemos dúvidas, né? Mas por que vocês são tão divididos assim? Por que existem mais de 40 mil denominações? Por que vocês não se entendem? Como é que vocês querem nos levar para um local que vocês mesmos não se entendem? Né? Então veja, na igreja primitiva, os cristãos eram tão unidos que os não cristãos olhavam para eles e diziam, veja como eles se amam, olha como eles estão, né, unidos. Então isso causava uma atração para a igreja. Né? Hoje o mundo vê a gente de que maneira? Olha como eles se odeiam. Né? Só vê na televisão, muitas vezes, grandes igrejas, uma criticando a outra. Só vendo na televisão pessoas dizendo assim, isso... Veja, hoje tem igrejas com canais próprios de televisão. Eles estão dizendo, esse ministério que salva, esse ministério, né? Esse é o mais importante. Venha para esse ministério, né? E ficam felizes quando alguém deixa e vem para ele. Então, que atração isso pode trazer para o mundo? Né? Veja uma pessoa mais ou menos esperta, né? Ela olha para aquilo e fala, nossa, que confusão que vocês estão. Então, o que acontece? Nós vivemos numa situação que realmente requer muita oração, requer preparo, requer a gente estar buscando o propósito de Deus, que é atender a oração de Jesus. Vocês acham que Deus quer atender a oração do Filho ou não? Jesus clamou para ele, né? A palavra diz que ele clamou. Essa oração para que nós sejamos um, em João 17, aparece 4 vezes. Tá? Jesus clamou, a última coisa que ele fez, né? O último pedido que ele fez ao Pai. Então, Jesus quer isso. Então é importante que nós sejamos afinados com esse propósito, dizendo amém, amém. Nós precisamos confessar esses versículos, sabe? Falar, Deus, eu concordo com a oração de Jesus, eu quero fazer parte desse processo, né? Quero ser instrumento. Para que nós nascemos? Para que você está vivendo essa geração, né? Cada um de nós. Existe um propósito para isso, tá? Então é muito importante a gente ver isso. Agora, o que a gente coloca como um item fundamental para a unidade, para a volta de Jesus? A gente chama de restauração de alianças quebradas. Existe, na verdade, quando a palavra nos ensina sobre aliança, um conceito muito forte de aliança. Por exemplo, a gente coloca aqui uma situação que está em Gênesis 15, nós não vamos ler porque é um texto grande, mas é exatamente a aliança que Deus faz com Abraão. Como é que eles fazem essa aliança? Abraão está com algumas dúvidas e Deus quer fazer uma aliança com o homem, com ele, para mostrar que ele vai ser fiel em tudo aquilo que ele disse para Abraão. Então, eles colocavam assim, animais, cabras, bezerras, eles cortavam ao meio e vários animais, e eles passavam pelo meio dos animais, sangrando no meio daquela carne, e se rompesse aquela aliança, eles tinham que ser cortados ao meio como aqueles animais foram cortados, né? Então, Deus fala para Abraão prepara, e Deus passa no meio, é uma tocha de fogo, uma fumaça, né? Ele não vê Deus assim como pessoa, ele vê uma tocha de fogo passando, e aquela foi a aliança que Deus fez com Abraão. E Deus foi fiel, está sendo fiel com Abraão. Então, existem outras passagens, eu coloco aqui Jeremias 34, um exemplo, né? Em que
Israel estava recebendo uma punição porque eles estavam escravizando outros hebreus. Então Deus não queria mais escravidão. E aí eles estão cercados, me parece, pelos babilônios, vão ser destruídos. Aí eles faziam uma aliança, eles cortam os animais e dizem para Deus: olha, nós concordamos que nós estamos errados e nós estamos fazendo uma aliança, nós não vamos ter mais escravos. Só que no dia seguinte eles se arrependem. E Deus fica tão irado que ele vem para destruir a cidade. Sabe? Porque eles... Então a aliança é uma coisa muito forte na Bíblia, né? Quando a gente fala em aliança. Agora, para nós, o que é significativo é a nova aliança no sangue de Jesus. Então, veja, a ideia de aliança, ela vem desde o início da Bíblia, desde Abraão, tá? Que aonde começa, né, capítulo 12 de Gênesis, onde começa Deus escolhendo um povo, o seu povo, né, que depois, mais tarde, vai dar origem à igreja, porque desse povo veio Jesus, e Jesus é que começa a igreja de Cristo, a igreja dele, que nós vivemos hoje, né? Então, quando Jesus foi fazer a aliança, existia uma prática, e a gente coloca isso no material, do povo semítico, em que eles, quando eles iam fazer alguns negócios, alguma coisa assim muito séria, eles se reuniam em volta de uma mesa e eles bebiam do mesmo cálice, num único cálice, e comiam de um único pão. Então, isso não é nada de cristianismo, mas era uma forma de eles terem aliança, de fazerem acordo entre si. Então, por exemplo, se eles fechavam um negócio, um terreno, alguma coisa assim, isso era como se fosse um documento. Eles davam a garantia, sentado à mesa, bebendo de um mesmo cálice e comendo de um mesmo pão. Então, quando Jesus sentou à mesa para fazer a ceia com os discípulos, eles entendiam isso, né? E eles entendiam que essa aliança que Jesus estava fazendo com eles era uma aliança em que eles estavam reconciliando com o Pai, Jesus estava unindo eles com o Pai, então era uma aliança na vertical, mas eles entendiam, assim como os semíticos, eles estavam tendo uma aliança entre eles também, na horizontal. Então, quando a gente senta à mesa para cear juntos, lembrando, renovando a nossa aliança, né? A ceia é uma renovação da nossa aliança, nós estamos renovando a aliança com Deus, lembrando, tendo em memória, mas nós estamos confirmando a aliança que nós temos com os irmãos que nós sentamos à mesa. Agora, se nós temos essa aliança com os irmãos que nós sentamos à mesa, como de repente nós podemos quebrar essa aliança, né? Pega um grupo dessa igreja que não está insatisfeito, alguma coisa, e um pastor leva para constituir outra igreja. Tá? Vamos pegar um exemplo assim, tá? Que é mais comum. Então, o que aconteceu isso? Quebrou a aliança. Isso é uma coisa muito séria, né? Agora, é interessante a gente observar que quando existe essa quebra da aliança, nós normalmente não sentimos nada. A gente trata isso com naturalidade. Mas na quebra dessa aliança, no rompimento dessa aliança, nós deixamos alguns sentimentos entrar dentro de nós que são exatamente anticristãos, né? Que é a falta de perdão. Nós não soubemos tratar aquele assunto, não soubemos perdoar, porque a gente é muito rápido, né? No sentido de pisou na bola com a gente, fez alguma coisa que nós não gostamos, né? Então, nesse caso, existe a falta de perdão. E quando existe a falta de perdão, a palavra de Deus nos ensina, né, que também o perdão de Deus vai ser retirado de nós, se nós não perdoarmos. Então, isso é uma coisa muito séria, né? A falta de amor,
a falta assim de cuidado com os irmãos, né? De repente a gente acaba saindo, e eu participei de divisões e como pastor também vi várias divisões, né? De irmãos que você está ceando junto, de repente você encontra com esse irmão na rua, ele foi embora tal, e você vê ele mudar de calçada para não cruzar com você. Percebe? Uma coisa assim, né? Então, como é que pode ser uma noiva só nesse sentido, percebe? Então, esse aspecto é muito importante. Eu gostaria de ler um texto que está em Hebreus 10, um dos textos mais fortes da Bíblia. Eu não gosto de ler esse texto, uma parte dele, mas ele é muito poderoso para a gente entender esses problemas aí de quebrar aliança, coisas desse tipo, né? Então, em Hebreus 10, no verso 19, diz: tendo, pois, irmãos, a intrepidez de entrar no Santos dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, hoje nós entramos no lugar santíssimo, aonde Deus está, no trono de Deus, nós temos acesso agora, né? O véu do templo foi rasgado, nós temos acesso. Mas nós temos acesso através do quê? Do sangue de Jesus. Verso 20: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então veja que interessante, como que nós podemos entrar no Santo dos Santos? Tá? Como é que nós podemos ter acesso a Deus? Pelo sangue e pela carne de Jesus. Então Jesus foi partido, ele foi despedaçado como aquele animal era lá no Velho Testamento. Ele derramou o seu sangue. Então veja como o autor da carta aos Hebreus diz que ele diz, consagrou pelo véu, isto é, a sua carne, né? Então é como se fosse um corredor na carne de Jesus. Foi aberto um corredor, assim como Jesus fosse partido no meio. E é interessante que Isaías 53 e outros diz que o corpo de Jesus foi partido. É interessante esse termo, mas a gente vê o corpo inteiro na cruz. Por que usa esse termo partido? Por que ele foi despedaçado, né? São termos que a Bíblia usa, porque num certo sentido Jesus foi partido ao meio, o corpo dele, e derramou o seu sangue para que nós através dele pudéssemos passar, né? Então ele é o Cordeiro de Deus que foi partido ao meio. Então nós entramos assim no meio de Jesus e ele está nos esperando como sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, mas primeiro nós temos que passar. Então o texto diz, olha, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos a demonstração, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, antes da gente entrar na parte mais dura desse texto, né, a gente tem que entender que nós, para atravessarmos por essa aliança que foi feita por Jesus, pelo sangue, pela carne, né? Por isso nós, na ceia, né? Jesus diz em João 6, né? Para comer do meu corpo, beber do meu sangue, né? Então, esse fato de nós atravessarmos o corpo de Jesus, estamos comendo, estamos bebendo, né? Então isso significa que nós devemos, e o texto diz aqui, estar purificado da má consciência, né? E lavado o corpo com água pura. Como é que a gente é purificado para atravessar esse corpo e chegar a Deus? Através do arrependimento, né? Sabe, Deus não tem problema com o pecado, Ele já resolveu o problema do pecado. A gente tem que entender isso. Agora, existem pecados, como é a divisão, que nós não nos arrependemos, que nós não retornamos atrás, né? A gente teve uma situação, eu com a minha esposa, de um problema com uma igreja,
de divisão, que Deus nos levou um dia a ir lá nessa igreja e pedir perdão para uma multidão de pessoas que nem nos conhecia, nem sabia quem a gente era. Então é importante a gente olhar isso, sabe? Algum tipo de arrependimento tem. Se Deus falar, volte e vai pedir perdão, você vai ter que fazer isso, tá? Agora, se você sentir que há um arrependimento sincero nisso, então o coração está purificado. Então aí a má consciência saiu. Então é possível, isso é uma coisa que nós temos que ver com Deus. Agora, existem casos tão graves, por exemplo, a nossa congregação de 4 unidades, quando nós fizemos essa unidade, nós fomos buscar pessoas que não se tratava da nossa congregação, mas de uma outra, ou de 2 outras, que eram mais antigas, da década de 80, né? Pessoas que estavam afastadas do evangelho por causa das divisões, né? Eles ficavam tão chateados de ver 2 líderes fortes na cidade se dividirem, que eles não querem mais. E tem alguns que nós não conseguimos mais trazer de volta. Percebe? Eles secaram para sempre. Então veja o custo que é para o corpo de Cristo, né? Esse é o corpo de Cristo sangrando. Percebe? A gente vai tirar mais sangue do corpo de Cristo. Então é importante a gente ter isso. Agora veja que interessante, agora vem a parte pesada. Esse texto é muito pesado, seria bom que ele nem tivesse, tá? Capítulo 10, verso 26 de Hebreus. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, quer dizer, aqui ele está dizendo pecado permanente, pecado contínuo. Às vezes a pessoa fala, não, isso daí deve ser um cara que se prostituiu, uma pessoa e continua lá, né? Mas basicamente o texto não está falando disso, o texto está tratando de aliança, percebe? Está tratando do corpo de Jesus, que foi dividido para nós passarmos por ele como cordeiro e passarmos por esse corredor. Ele, como sumo sacerdote, está esperando a gente do outro lado. Então, se nós deliberadamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Existe uma situação que já não tem mais sacrifício, o sacrifício de Cristo já não é mais eficiente para certos tipos de coisas. Que são coisas que nós, conhecendo a verdade, nós permanecemos no erro, não é? Então, por exemplo, a inimizade, a falta de perdão se encaixa muito bem aqui, porque nós sabemos que Jesus já desfez a nossa inimizade, já derrubou o muro que nos separava, e assim mesmo a gente persiste. Esse é um pecado contínuo, esse é um pecado permanente. Então é importante a gente entender isso, que quando a gente fala em preparar a noiva, nós vamos ter que estar olhando para essas coisas, ajudando as pessoas a começar a olhar para essas situações, percebe? Então tem casos que existiram que realmente foi ignorância, que foi coisas assim, nós nos arrependemos, mas tem situações que traz muito prejuízo e ela tem que ser refeita. E recentemente um pastor do nosso grupo esteve aí num congresso acho que em Águas de Lindóia, não me lembro aonde, e ele encontrou com uma pessoa que frequentava a igreja nesse passado, quando houve essa divisão. E aí ele contou que houve reconciliação, né? Então ele falou, mas não é justo isso. E as pessoas que ficaram sem essa informação? As pessoas que não puderam pedir perdão ou ser perdoadas, né? Então ele cobrou isso, sabe? Aí nós fomos atrás de mais pessoas ainda que ficaram perdidas aí no passado. Uma coisa muito séria, irmãos. Isso eu não estou dizendo em teoria, isso é prática. Aconteceu com a gente, tá? E nós não conseguimos ainda refazer todo esse quadro. Nós temos que pedir graça ao Senhor. Então eu vou ler novamente. Olha, porque se vivermos deliberadamente em pecado, e vamos tratar esse pecado como a divisão, como a inimizade, como o ódio,
Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. No verso 29, olha que coisa pesada. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Irmãos, esse versículo seria muito bom se não tivesse na palavra de Deus. Ele é muito forte. Veja, que castigo vai ser aquele que calcou aos pés do Filho de Deus? Veja que interessante. O que é isso? É negar a cruz, é negar o sangue, é negar a carne, é negar a obra de Jesus. Então a palavra de Deus diz em João 11:52 que ele morreu não só pela nação, mas também para unir num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Então, se a gente entender que Jesus morreu também para unir os filhos, as ovelhas que estavam dispersas, num só corpo, e nós não lutarmos, e nós não trabalharmos para isso, muito pelo contrário, nós irmos contra isso, né, fazendo mais divisões, mais ódio, mais inimizade, mais separação, nós estamos calcando com os pés o Filho de Deus. É forte isso, irmãos. Isso é uma realidade. Percebe? Nós estamos indo contra aquilo que Jesus fez, né? Se ele levou na carne dele a inimizade. Essa semana eu fiquei muito bravo aí com 2 irmãos que desentenderam, né? E ficaram... Falei, não é possível, vocês são filhos de Deus, você conhece a palavra. Se vocês criarem inimizade, vocês estão calcando, eu não usei esse termo, né? Mas calcando aos pés do Filho de Deus, porque se ele levou na carne dele a nossa inimizade, ele acabou com a inimizade, como é que eu reconstruo novamente a inimizade? Percebe? É uma coisa muito forte isso. Então, ele diz assim, olha, quem calca aos pés de Jesus, profana o sangue da aliança, isso é, aquele sangue que é derramado por Jesus, nós estamos profanando o sangue da aliança, isso é, tratando com irreverência, ofendendo, né, o sangue da aliança. E com o qual foi santificado, nós somos santificados por essa aliança, e de repente é como se nós fizéssemos coisas contrárias à aliança. Então, como no Velho Testamento, quem rompia a aliança, ele tinha que ser partido ao meio, como os animais eram partidos ao meio, não é? Então, o que ele está dizendo aqui é que se nós somos santificados, nós estamos ultrajando o Espírito Santo, ultrajando o Espírito da graça, agindo o contrário. Então, o que é importante, e isso não é para a gente ficar assim apavorado, mas é para a gente entender que divisão é alguma coisa muito séria. E para a volta de Cristo nós vamos ter que resolver isso. E a noiva se aprontou, quer dizer, a noiva tem que começar a se arrumar. Ela tem que começar a se preparar para bodas do Cordeiro, né? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é confessar. Né? Confessar pecados, confessar esses erros, ser sincero, porque o que Deus não gosta é de hipocrisia. A gente arranjar uma desculpa, não aconteceu aquilo por causa disso, eu estou em paz, porque Deus ele não tem problema com o pecado, ele tem problema com a hipocrisia, com a falta de sinceridade da gente, tá? Então, de qualquer maneira, veja, a gente não está dizendo assim para vocês, para nós estamos dizendo para a igreja como um todo. Isso vai ter que ser consertado para Jesus voltar. Agora, o que está acontecendo? A gente entende que Deus está começando a trabalhar em vários locais. Veja, nós somos um grupo pequeno, né, mas a gente tem visto Deus formando grupos em vários locais. Tá, isso está acontecendo assim, é insignificante isso ainda, né? Mas Jesus começou com 12, né? E esses 12, um não deu certo,
lá que foi Judas. Mas aí a gente entende que o apóstolo Paulo veio para completar o 12º, né? E esses 12, né, se você for pensar, Pedro e João, a Bíblia diz que eles eram analfabetos, eram incultos, né? Eram homens grosseiros, né, pescadores, e eles revolucionaram o mundo. Hoje nós somos 2 bilhões e 100 milhões de cristãos, por causa desses caras. Eles revolucionaram o mundo, né? Para Jesus não tem muito problema com pouca gente, né? O que é importante é o Espírito Santo, é o poder dele nas nossas vidas, o poder agindo nas nossas vidas, né? Então, a gente tem uma visão que trabalhar para a unidade não é uma coisa simples. A gente tem recebido retaliação, tem tido assim dificuldades, mas a noiva tem que se aprontar para bodas do Cordeiro. E nós temos que começar a assumir causas desse tipo, tá? A gente coloca aqui, num certo momento, passos para o perdão e restauração das alianças, né? As alianças que foram quebradas, né? Primeiro é o arrependimento, né? Arrepender é tornar-se para Deus, é mudar de rumo, né? Arrependimento é a mudança de mente. Nós temos que mudar a nossa mente, a igreja tem que mudar a mente dela, né? Agora, se a gente for pegar a sequência do nosso curso, né? O que nós precisamos fazer depois de arrepender? Confessar que Cristo morreu também para nos reunir num só corpo, reconhecendo que a sua graça alcança todos nós. A gente precisa estar confessando isso, a gente precisa estar falando isso, né? Que Jesus morreu com essa finalidade, que foi a lição número 2 que nós falamos nisso, né? Que Jesus morreu também para nos reunir. Ele morreu para reconciliar-nos com Deus, mas também para formar uma grande família, né? Jesus veio trazer o evangelho da paz, o evangelho que a gente não está pregando. Às vezes eu vejo as pessoas pregarem o evangelho da salvação, o evangelho do reino, tudo é importante, mas o evangelho da paz tem que ser pregado, e ele é uma coisa diferente. O item 2, praticar o amor ágape, né, que nós falamos, foi acho que a lição número 3, o amor de dar a vida. 3, perdoar e pedir perdão com a máxima urgência, principalmente para reconstruir alianças quebradas, se o Espírito Santo nos dirigir para isso, sabe? Não é também agora a gente sair, olha, eu fui lá, participei de uma igreja, e vou lá, agora vou naquela que eu participei. Não é isso que a gente está dizendo, a gente tem que ter orientação do Espírito Santo, tá? Ver o que o Espírito Santo vai nos orientar, né? E esse é um trabalho de entregar as nossas vidas nas mãos do Espírito Santo mesmo, o que ele falar para a gente, né? Depois 4, exercitar uma cultura de honra, que nós falamos sobre isso. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão com os irmãos, partir do pão, nas orações, tratamos disso no nosso curso. Buscar amizade com cristãos de outras denominações, nós precisamos urgentemente fazer isso, sabe, foi dito aqui anteriormente, né? A gente gostou do nosso cantinho, a gente vai lá naquele local, tem a nossa cadeirinha, sabe, o local que a gente senta, a gente gosta e gosta daquele louvor, não tem erro nenhum em tudo isso. Nós temos que nos relacionar com irmãos, né? Esses irmãos, eles são nossos vizinhos, estão na empresa que nós trabalhamos, na escola que nós estudamos, começar a reunir, conversar com esses irmãos, sabe? Porque senão não tem unidade na noiva, né? Já pensou no dia do arrebatamento, a gente vai subir e de repente fala, nossa, olha, aquele cara era meu vizinho lá, nunca conversei com... Sabe, essa possibilidade não existe, não vai dar tempo. No dia que a última trombeta tocar, não vai dar tempo a gente ir lá no vizinho e falar, ô vizinho, desculpa, tá? Eu julguei mal sua igreja, tal. Não vai dar tempo, percebe? Então é importante a gente começar a fazer isso. Na medida do possível, reunir, ter comunhão, partir do pão e orar com esses irmãos. Uma das coisas que a gente tem feito é projetos comuns, principalmente no evangelismo, com outros irmãos, reunir, né? A gente particularmente
Depois da unidade das 4, nós fizemos uma reconciliação com essa igreja em Jundiaí, chama igreja local, né? Que o Adiel participou bastante nesse processo, e nós já estamos fazendo projetos juntos, só que as igrejas precisam começar a fazer isso, né? Ter projetos juntos, né? Às vezes vai trabalhar numa favela, trabalhar com pobres, trabalhar com moradores de rua, lá, por que não a gente nos unir para fazer isso, né? Isso é muito importante a gente trabalhar. E o que a gente coloca como final: nunca mais criticar ou fazer qualquer comentário deselegante contra outras denominações, contra outros cristãos. Sabemos que há um único juiz que pode julgar se está certo ou errado, esse juiz é Deus, não cabe a nós. Jesus nos ensina, antes de você tirar o cisco do seu irmão, tire primeiro a trave que está no teu olho. Então, quem faz comentários, juízos, Jesus já está dizendo: você é pior que ele, você tem uma trave. Ele tem só um cisco, mas você tem uma trave, é um negócio, não é? Jesus já está dizendo isso. Então, quando isso acontecer realmente, e nós cremos, isso é ajuntar azeite, naquela parábola das 10 virgens, né? Que tinham 5 virgens que estavam sem azeite. Quer dizer, elas não estavam trabalhando nesse projeto, nessa proposta de viver na luz, de estar na luz, de um ministério de reconciliação, de amar, de perdoar, né? A gente entende dessa maneira. Então, existe, e a última coisa, esses fatos concretos que nós colocamos no nosso material, 10 aspectos que mostram que prejuízos traz a divisão. Eu vou falar só do primeiro, né? Onde está fatos concretos. Primeiro, quando a gente está em divisão, banaliza a morte de Jesus Cristo, quando a Bíblia diz que Jesus não morreu só pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos, né? João 11:52. Então a gente vai vendo todos esses itens, né? E que Deus nos abençoe para trabalharmos num novo caminho. Deus deu uma palavra para a gente que nós íamos percorrer um caminho que nós nunca percorremos antes. Esse é um novo caminho. Se vocês estão aqui, vocês persistiram, realmente eu creio que Deus tem um chamado para isso. Porque é muito melhor a gente, né, fazer alguma outra coisinha por aí. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Agora termina a gravação. Oração coletiva. Hã? Oração coletiva. Não, agora não, eu queria deixar, porque se alguém quer fazer algum comentário, algumas perguntas, alguma coisa que não entendeu, existe também aí no finalzinho um quadro ilustrativo que eu sugiro aqui como será o final dos tempos, em que momento acontece a bodas do Cordeiro, tá ok? Mas isso a gente chama de escatologia. Escatologia é alguma coisa que não existe unanimidade na igreja, tá? Por exemplo, a gente sabe que nós vamos passar por uma grande tribulação, um período de 7 anos. Alguns dizem que a igreja vai ser arrebatada, vai ser tirada antes. Outros dizem que não, que nós vamos passar. Então, a gente coloca aí uma sugestão da maneira que nós achamos, para vocês lerem, né? E a Cascal está sugerindo para a gente fazer a oração. Antes de a gente fazer a oração final, existe assim algum ponto que vocês gostariam de perguntar e discordar e acrescentar?